Muitos anos atrás, no dia de hoje, esse horário já tinha pego a minha primeira peia do meu pai. Por que, irmão? Sábado de aleluia. Ah, tu sorriu aí, lembrou, né? Sábado de aleluia era um dia que a gente apanhava, né? Ficava quietinho, né? Durante os outros dias, mas quando chegava no sábado, podia fazer tudo. Quando chegava no sábado, não podia comer carne, né? Só podia comer peixe, né? Não podia fazer bagunça, mas quando a gente fazia, a gente pega no sábado de manhã. E quando chegava no sábado de manhã, quantos pegaram PN quando era pequeno? Olha uma ali, que bom, estamos lembrando, né, desse dia. Mas a verdade liberta a gente, né? Chegamos no tempo que Jesus nos vai encontrar a verdade dele e somos libertos pela palavra dele. Eu achei interessante a oração do meu querido agora daqui a pouco. Ele orando para que a mensagem nos ajudasse e que a gente pudesse colocar em prática na nossa vida. Olha que legal. Que bom. E a mensagem de hoje está aqui, ó. Na Semana Santa, nós estamos vivendo, sabemos que a Igreja Adventista não faz Semana Santa, não tem uma liturgia de Semana Santa, mas aproveita esse momento, né? Para levar a mensagem de Jesus para outras pessoas, né? E o nosso tema aqui hoje é esse aqui, ó. Deixa eu passar aqui para frente, nós vamos ver aqui o tema desse dia. Cadê? Educação. Esse é o tema. Antes de começarmos aqui a nossa mensagem, quero fazer uma pergunta para você. Quantos têm o desejo que Jesus estivesse do seu lado todos os dias mesmo, todas as horas, até que ele viesse tirar você daqui? Alguém tem esse desejo aí? Tem? Opa, que bom. Eu pergunto isso porque hoje nós vamos ter essa oportunidade. Não, mas eu já ando com Jesus. Não, vamos ver se realmente anda. A Bíblia vai mostrar para nós o que é que nós temos que fazer. O que é que nós temos que fazer para ser salvo? O que é que nós temos que fazer para ser salvo, irmão? Crer em Jesus. É isso? Então, o que precisamos fazer para que Jesus esteja do nosso lado 24 horas junto conosco? O que a gente precisa fazer? Ter comunhão. Mas nós vamos ver, é interessante ter comunhão, mas nós vamos ver na Bíblia qual é o verso que diz que nós temos que fazer algo para que ele possa estar 24 horas ao nosso lado. Olha que negócio bom. Vamos então para frente. Eu sou paraense, já deu para descobrir a voz aí? Já deu? Esse menino fala também assim, né? Paraense fala um pouco complicado, tá? Paraense ele não fala porta, ele fala porta. Ele não fala porco, ele fala porco, fala portão. É diferente, né? A Marielle, que ela ali já está falando assim um pouco mais, já sabe? Ela já fala porquê, olha, está aprendendo. Mas ele chega lá. Gabi também? Então vamos para frente e vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Hoje podemos perguntar quão essenciais são os ensinamentos de Jesus para a educação. Durante esse período da Semana Santa, eu não sei se estão fazendo aqui, mas o tema da Semana Santa está falando sobre as crianças, né? As crianças que são desprezadas, está falando sobre a mulher. No tempo de Jesus também a mulher não tinha vez na igreja, ela não podia vir à frente, ela não podia ter vez de falar, de ensinar. A mulher era colocada ali apenas para ter filhos, para aumentar a geração. E também o filho que ela tinha que ser um filho homem. Tá? Essa era a ideia que foi implantada na mente desse povo dessa época. Aí Jesus chega e vai mudando essa história toda. Jesus então vai ensinar as pessoas como. Agora é interessante no ensinamento de Jesus, ele ensinava falando e ensinava vivendo. Olha o ensinamento dele. Ele ia vivendo e ensinando. Qual era o dia que Jesus ia à igreja? Qual era o dia? Na sinagoga, qual era o dia? Todos os sábados Jesus ia à igreja. Não era isso? Como era que Jesus tratava os leprosos? Como era que ele tratava os leprosos? Com amor. Com amor. Ele abraçava. Olha, ninguém... Sabe que ele tocou o leproso? Se você for pesquisar aquilo ali, você vai ver que era um abraço. O leproso naquela época ali, ele era separado até da sua família.
A família não podia visitar ele. Ele morava num lugar distante, longe da cidade. E quando ele precisava vir à cidade, precisava trazer um sino, um chocalho, uma roupa diferente, um negócio. Ele entrava na cidade e vinha sacudindo aquele sino, dizendo: eu sou leproso. E as pessoas se afastavam, as pessoas tinham medo, as pessoas tinham nojo do leproso. O leproso não tinha nariz, o nariz já tinha caído, não tinha mais as pontas dos dedos, não tinha o dedo dos pés. Era uma pessoa que abandonada, com mau cheiro. Pensa um negócio terrível. E eles agora encontram com Jesus, e Jesus vai mudar a vida deles. Olha o ensinamento dele. Ele abraçou e ele curou. Ele estava próximo. Como Jesus tratava com as pessoas que tinham morrido. Olha, não podia tocar no morto. E Jesus chegou lá: menina, levanta. Então Jesus vai fazendo. Agora eu vou te perguntar uma coisa: Jesus foi batizado? Foi. Por que Jesus foi batizado? Para nos dar exemplo, para nos ensinar. Ele precisava ser batizado? Não, não precisava ser batizado, porque ele não tem pecado. Então ele disse: eu vou ensinar vocês. Tá? E chamou alguns homens para estar junto com ele. Chamou quantos? Você lembra? Jesus chamou 12 pessoas, não é isso? Chamou 12 homens para estar com ele. Só que agora, olha que Jesus vai chamar. Você, meu querido, teria coragem de chamar uma pessoa para andar com você, que vai trair você? No momento que você mais precisar, ele vai dizer: eu nem conheço esse homem aí. Teria coragem de chamar um homem desse para andar com você? Você teria coragem de chamar uma pessoa para andar junto com você, para se alimentar com você? Uma pessoa que ia vender você? Olha, colocar um valor em você e vender você. Teria coragem de andar com uma pessoa dessa? E assim Jesus foi chamando as pessoas, mesmo ele sabendo que as pessoas iam trair ele, que as pessoas iam falar mal dele. Olha. E Jesus veio chamando essas pessoas, ele ia vivendo e ia ensinando. Esse é o ensinamento de Jesus. Aí ele preparou esses discípulos, chamou os discípulos todos, ensinou eles, tá? E depois que eles já tinham aprendido, Jesus então deu uma missão para eles, tá? A missão deles ali, ó. O ensinamento de Jesus são essenciais para a educação. Olha, Jesus ensinou que nós devemos perdoar. E Jesus ensinou também que nós devemos amar o nosso próximo. Mas Jesus foi mais avante. Ele diz assim: olha, orai pelos vossos inimigos. Olha o que ele vai ensinar. Aí a gente vê que Jesus ia falando, ia vivendo, ia falando. Um dia Jesus foi preso, e no momento que estava ali na cruz, aquelas pessoas que tinham crucificado ele, que tinham torturado ele, Jesus faz uma oração. Jesus fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não foi assim? Então ele falou e viveu. Assim, Jesus chamou os seus discípulos, ensinou eles, e Jesus depois deu uma missão para eles, que está baseada aqui no livro de Mateus 28, verso 19 e verso 20. Vamos abrir a nossa Bíblia no Mateus 28, verso 19 e verso 20. Por que Jesus deu essa missão para eles? Nós vamos voltar daqui a pouco a mais um verso aqui, tá? Quem encontrou para nós? Quem lê? Quer ler para a gente? Leia, meu querido, para nós. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vamos voltar mais tarde nesse verso, tá? Então a gente vê Jesus agora chama esses discípulos, né? E dizem para ele fazer o quê? E te ensinar. E já receberam o ensinamento na prática e ouvindo. Não foi assim? Dê comida para os que têm fome, visite aqueles que estão nos hospitais, visite as viúvas, cuidem uns dos outros. Jesus foi falando e foi vivendo e foi ensinando aos discípulos. E chegou o momento então que eles estavam preparados. Jesus então diz agora: vão e leve essa mensagem. O plano de Deus sempre foi estar junto de nós. Sempre foi estar bem próximo do ser humano, juntinho da gente. Lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, antes de Adão pecar, a Bíblia mostra que Deus estava lá. Ele ia lá quantas vezes com ele? Todos os dias, não é isso? Todos os dias Jesus ia lá com Adão, com a Eva, conversavam. Só que aonde Jesus vai, tem mais alguém que vai com ele. Quem é que vai junto com ele? Os anjos. Os anjos vão com ele. Quem mais está junto? Deus está junto. Quem mais? O Espírito Santo está junto.
Então eles iam lá no jardim conversar com Adão. Só que entendemos que houve um pecado, o pecado causou um afastamento. Então Deus chama Adão: onde estás? E esse onde estás ecoou pelo mundo até agora. Jesus sempre envia os seus mensageiros chamando as pessoas para vir à igreja. Onde estás? As pessoas buscam fugir, se esconder de Deus. Quando chega aqui no livro de Mateus, eu vou pegar mais esse verso aqui, tá? Mateus capítulo 11, e vamos ler o versículo 28. Essa mensagem de Jesus, onde estás, ela está na Bíblia toda, chamando. Mas quando chega aqui no capítulo 11, verso 28, ele diz assim, olha: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, ou quer dizer, para a vossa vida. Lá no jardim ele disse: Adão, onde estás? Vem a mim. Você chega no livro de Isaías, no capítulo 1, verso 18, ele diz assim, olha: ainda que venham a mim, ainda que vossos pecados sejam como escarlate, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, que está nele, branco como a neve, mas vocês precisam vir a mim. Venham a mim. Esse foi o apelo dele lá no jardim, lá em Isaías. Se você for para o Salmo 37, verso 11, ele diz assim, olha: vinde a mim. Você vai na Bíblia toda, você vai chegar em Isaías 55, ele vai estar dizendo: vinde a mim. Ele faz um apelo: vinde a mim. Quando chega em Malaquias, ele diz: olha, tornai-vos a mim. Então você finaliza o Antigo Testamento, Jesus dizendo: e aonde? E para ele, fazendo um convite: vinde a mim. E você passa então para o Novo Testamento. Ele já começa aqui no verso dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E as pessoas têm ido a Jesus. O que é que você disse? Tem sim ou não? Ou o irmão fez assim. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão fugindo de Deus, não é verdade? As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas querem saber das bênçãos. Querem ou não querem saber da bênção? Querem saber das bênçãos, Mas o Deus mesmo, as pessoas não querem saber. Sempre encontram uma desculpa para dizer: não, hoje não. Deixa eu fazer uma pergunta. A serpente falou lá no jardim com a Eva, não falou? Falou com a Eva? A serpente fala ou não fala? Quem acha que fala? Levante a mão aí. Quem acha que não fala? Levante a mão agora. A serpente não fala. Eu não sou a serpente, tá? Não precisa a serpente fala ou não fala. Vocês têm culto aqui quarta-feira? Não? Sábado e domingo? Só sábado? Domingo também não tem. Mora muito, né? Mas já teve culto, você já foi no culto ao domingo? Então, quando chega no domingo, dá uma vontade de ir à igreja, você começa a arrumar e vem uma voz que diz assim: olha, o que tu vai fazer lá na igreja hoje? Tu não já foi ontem lá, no sábado, passou o sábado todinho lá ouvindo aquele irmão falando. Tu é adventista do 7º dia, não do domingo dia. De quem é essa voz? Fala ou não fala? Fala, não é isso? Você quer fazer uma coisa boa e vê uma voz: sabe o que fulano fez para ti assim, tu vai fazer esse bem para ele? De quem é essa voz? A serpente continua falando, tá? A serpente continua enganando as pessoas. Então Jesus diz assim: olha, venham a mim. Mas aí a voz, que é aquela voz que já falamos aqui, diz assim: não vai lá, tu vai ter que mudar isso, tu vai ter que abandonar aquilo, tu vai ter que fazer desse jeito, de outro jeito. E Jesus chamou os discípulos para quê? Para ir levar a mensagem. Agora, por que Jesus chamou eles para levar essa mensagem? Porque o Evangelho é o único que pode libertar as pessoas. E nós vamos ver aqui que lá depois que o homem pecou, o desejo de Deus sempre foi estar junto com ele. Deus então chamou Moisés e disse: Moisés, vem aqui. Eu quero que tu faça um santuário para que eu possa estar no meio de vocês. Eu quero estar junto com vocês. Não foi esse o plano de Deus? E mandou fazer um santuário. Agora deixa eu te perguntar: quantas vezes Deus ia lá no santuário? Ele pessoalmente ia lá no santuário quantas vezes? Você lembra? Quanto tempo? Quantas vezes ele ia lá? Quanto? Ele estava todo dia lá, mas assim que era. A presença dele realmente, quantas vezes? A presença dele Uma vez no ano. Faz um santuário. Eu quero habitar junto com vocês, mas eu só vou poder estar aí com vocês quantas vezes? Uma vez por ano. Olha, Jesus ficou triste com isso. Poxa, eu queria estar lá junto com eles, eu queria abraçar eles,
eu queria curar eles, eu queria ajudar eles de perto, eu queria estar lá com eles, mas aí eu só posso estar lá com eles uma vez por ano. E quando Jesus ia lá com eles, quantos podiam ver Jesus? Quantos? Nenhum. Nenhum. Não é isso, meu querido? Nenhum podia ver ele, ver Jesus assim, olha aí Jesus, não podia ver. E ainda diz mais uma coisa, a família desse sumo sacerdote tinha que estar impecável, tinha que viver uma vida santificada realmente, para que ele pudesse entrar. Conta uma história que amarrava um sino, um negócio, mas sabe, aí ele entrava lá e se morresse, era trazido para fora. Não podia ver Deus. E o plano de Deus era: faça o santuário, eu quero habitar junto com vocês. Olha o plano de Deus, habitar junto comigo e com você. Que legal. Aí ele não conseguiu esse feito. Podia estar ali, não podia ter um contato com as pessoas, não podia ir lá, ali do lado de fora, ele não podia estar ali no meio do povo de Israel ali, ó, conversando com eles, sabe, visitando ele, não podia. Ele aparecia aqui dentro do lugar santíssimo uma vez por ano. Tinha um véu ainda que fazia a separação entre o santo e o santíssimo. Não podia ter contato, ninguém podia entrar ali. Como Jesus fica? Pensa um pai que ama, ele quer estar sempre junto com seus filhos, né? Os filhos sendo sempre junto com os pais. E agora Jesus ia lá e não podia ter um contato com eles. Essa saudade de Jesus desde lá do Éden foi aumentando. Eu quero estar junto com eles, eu quero estar lá com eles, eu quero viver lá com eles. Aí quando você chega no livro de João, capítulo 1, verso 14, lê para a gente, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Vamos encontrar um negócio aqui fascinante. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne. E fez o que agora? Habitou entre nós. Olha agora aí. E quando ele veio a esse mundo, a Bíblia conta que ele veio para que eram os seus, o seu povo, o escolhido. E o povo fez o quê? O povo não os recebeu, o povo não queria saber dele. Ele diz no Antigo Testamento: vinde a mim, aí ele vem, depois ele, e habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, acampou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio da glória do Pai. Ele habitou entre nós. Aí ele chamou os discípulos que nós vimos agora. E ele disse assim: agora eu estou com vocês, agora eu quero que vocês saiam e que você faça discípulo de quantas pessoas? Todas. Quantas pessoas? Me ajuda aí, quantas pessoas? Todas. Todas quer dizer eu e você? Quer dizer eu e você também? Sim ou não? Sim. Agora olha o que ele diz. Eu fiz uma pergunta no começo. É seu desejo que Jesus esteja com você todos os dias? Não foi? Então nós vamos ver aqui a fórmula que ele deixou para estar conosco todos os dias. Vá novamente a Mateus capítulo 28. Tá? E vamos ler o versículo que foi lido no começo, 19 e o 20. Ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vocês façam o seguinte: vocês ensinem essas pessoas, tá, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho mandado. Agora olha o plano dele se cumprindo aí, ó. Aí ele diz assim: olha, agora que vocês entenderam, que vocês estão indo para ensinar, eu vou fazer um propósito com vocês. Aquele plano que eu tinha lá no princípio de estar com vocês todos os dias, lembra daquele plano? Pois é, agora eu posso estar junto com vocês quantos dias ele diz? Todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos. Mas é preciso fazer o quê para que ele esteja junto conosco? Deu para entender? Agora é essa vez de falar. Pode falar. Pregar o Evangelho. Tem que fazer o quê? Pregar o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Ide e ensinai. Se vocês forem ensinar as pessoas, eu vou estar lá com vocês todos os dias. Agora não são mais 2. Vocês
Eu não vou mandar só vocês dois. Sabe quem vai estar no meio? Eu estarei junto com vocês. Amém. Amém? Amém. Quantos dias? Amém. Todos os dias. Quer ter a companhia de Jesus todos os dias da sua vida? Pensa numa companhia maravilhosa. É a companhia de Jesus. Olha, a gente, depois que eu vim a essa igreja, eu era da Igreja Assembleia de Deus. Uma igreja muito boa, onde tem pessoas maravilhosas ali. Tem alguém que já foi da Igreja Assembleia aqui? Opa, que bom. Mas alguém já foi da Assembleia? Fui 12 anos aqui em Bragantino. Não entendi do que. Fui 12 anos da Assembleia de Deus. 12 anos da Assembleia aqui na cidade de Braga Negra. Que legal. Eu estudei lá para ser professor da escola bíblica dominical. Tinha minha classe. Dava aula na escola bíblica também, a lição? Olha aí, que bênção, né? Tem pessoas legais lá? Muita gente boa. Tem gente boa na igreja quadrangular? Tem. Na igreja batista? Na igreja universal? Na macumba? Tem gente boa? Tem gente boa. Meu sogro é da macumba. E ele é gente boa, tá? Queridos, tem gente boa em todas as denominações, tem gente maravilhosa. Agora vamos ver se você vai acertar. Você conhece a igreja? Tem gente boa na igreja adventista? Tem também? Muito. Conhece uma pessoa, gente boa da igreja adventista? Conhece alguém? Olha, então na igreja adventista também tem gente boa. Amém? Amém. Que legal, tem gente boa também na igreja adventista, que benção. Então Jesus falou para eles, olha, ide ensinar que eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nessas nossas saídas, depois que eu recebi esse estudo, tá? A nossa preocupação quando a gente conhece Jesus é com quem logo? Primeira preocupação que a gente tem com quem é? Mas com quem é a pessoa que a gente quer logo falar? Com a família. Esse é o ponto principal, não é isso? A minha família precisa conhecer Jesus. A minha mãe era da Assembleia, o meu irmão também era da Assembleia, sabe? E eram pessoas que gostavam de estar na Assembleia. E aí eu me preocupei com a minha família. Digo, preciso ensinar para eles. E isso foi ensinar para a minha família também. Preguei o Evangelho para eles, ensinei o Evangelho. Só que no meio dessa minha turma toda tinha um irmão, ele já estava, muitas coisas aconteceram lá na igreja que ele estava, né? Ele disse, olha, quer ser meu amigo? Não me fale de igreja, não me fale de Deus, não me fale de Bíblia, não me fale de nada, porque eu já estou cansado desse negócio, que cada um diz que está certo. Nem sei, a pessoa chama. Então ele começou a trabalhar comigo, e trabalhando, e eu querendo falar com ele, né? Falar para ele, mas ele disse, não toca nesse assunto comigo. Se tu tocar, para de se falar. Que negócio sério, né? Aí nós vamos indo, passou dias. Eu posso pelo menos orar na hora da alimentação? Não, pode orar. A gente orava. Aí já quebrou o gelo, né? Já orava, o negócio foi indo. Passou um tempo, aí conversei com ele, nem lembro qual foi o período que conversei com ele. A gente podia conhecer mais, não é para ti para a igreja adventista. Você conhecer mais, saber sobre esse assunto, né? Tudo bem, mas não me fala nada de sábado. Eu digo, beleza, combinado então. Aí começamos o estudo, né? Fui estudando, fui gostando, esse negócio é bom mesmo, né? Que legal. Quando terminou o estudo, ele disse assim, agora eu quero que ele fale do sábado. Eu digo, tá bom, vamos estudar sobre o sábado. Estudando sobre o sábado, ele entendeu e disse, agora eu quero ser batizado. Amém. Amém. E eu trouxe ele aqui para passar a lição da escola sabatina. E ele passou a lição para nós, olha que bênção. É ancião da igreja aí há muito tempo, né? Para a glória do nosso Deus. Está vendo como é que o Evangelho faz? Aí Jesus disse, olha, vão lá e preguem o meu Evangelho. Por que Jesus explicou tanto, insistiu tanto com os discípulos, com os nossos queridos no passado e conosco hoje? Por que Jesus insiste tanto sobre isso? Sabe por quê? Porque o Evangelho é o único que pode restaurar o casamento. Estamos falando na lição de agora, né? O Evangelho pode pegar um casamento que já está nas cinzas e pode levantar e erguer novamente. O Evangelho pode transformar o coração de um marido duro, de um homem de coração ruim. Sabia disso? O Evangelho pode fazer isso. O Evangelho pode trazer paz e esperança para os nossos vizinhos, para as pessoas que trabalham junto com a gente. Tem pessoa que trabalha junto com você, que você foi chamado como luz para ensinar essa mensagem para ela.
E sabe o que muitas vezes a gente faz? Legal a historinha aqui agora, não é isso? Muitas vezes a gente faz como a historinha aconteceu aqui. A gente pega o nosso talento e faz o que foi que o irmão fez com o talento? Esconder o terror. Mas eu não sei dar estudo, irmão, não sei pregar, não sei fazer nada disso. Saiu uma lição, um livro para ser entregue, não saiu agora esses dias aí? Não saiu um livro? Saiu um livro e foi para ser entregue. Né? A gente tem a oportunidade de dizer bom dia, está aqui um livro para você. Nós temos a oportunidade de falar de Jesus de muitas maneiras. Nós saímos da cidade que a gente estava, fomos convidados para ir para uma outra cidade. E chegando na cidade que a gente estava, nós fomos para uma igreja nossa. Onde a igreja é uma igreja muito grande, uma igreja muito bonita. E ali nós fomos convidados e o pastor disse, olha, eu vou trazer uma pessoa para cá, uma família para cá, e essa é a nossa última cartada na igreja. Se não houver batismo, a gente não tem mais o que fazer. A igreja mal vista, sabe, um negócio terrível. Você vai entender aqui. Aí quando chegamos na igreja, teve a reunião da igreja, né? Olha, veio uma pessoa para cá, vai estar visitando, vai estar dando estudo bíblico. Alguém aqui na igreja tem um parente ou um amigo que está recebendo estudo, ou que precisa de uma visita? Alguém? Aí, quantos levantaram a mão? Quantos? Nem. O irmão estava lá. Acertou em cheio, meu querido. Ninguém ergueu a mão. Mas nenhum parente, ninguém estudando, não, ninguém tem. Aí terminamos a reunião, ficaram por ali. Aí disse, irmão, aí perguntaram, irmão, quantas pessoas você vai dar estudo bíblico aqui? Disse, irmão, presente um estudo com mais 50 pessoas. Aí eu disse assim, irmão, você está voando muito. Se você pegar um estudo aqui, você é o campeão aqui, porque ele não vai pegar um estudo aqui. Aí eu disse que essa voz não é de Deus. Lembra que eu falei que a serpente fala? Eu disse, essa voz não é de Deus. Aí o tempo passou, passamos uma semana, visitando a vizinhança toda. Pegamos quantos estudos? Não. Volta de novo que eu estou falando agora. Isso mesmo. Nenhum. Visitamos toda a vizinhança. Quantos? Nenhum. Uma semana. A segunda semana, já não fomos mais na pé, já fomos mais para lá. Toda a vizinhança de novo. Quantos estudos? Nenhum. Aí no período desse a gente vai ficando triste, né? 2 semanas visitando, chamando, convidando, olha, de casa em casa, batendo palma, acordando as pessoas, e ninguém queria nada. Aí um certo dia, eu sempre tinha, eu saí orando, né? Para que Deus mande alguém para a gente estudar. Aí eu saí e orei a Deus, Senhor, eu quis eu coloco uma pessoa no meu caminho hoje para a gente estudar a Bíblia. Aí sai, quando eu vejo uma senhora caminhando com uma escada na mão, uma escada pesada. Aí eu olhei para ela assim e disse, você, eu tenho certeza que você quer ajuda. E ela disse, eu vim orando para que Deus mandasse alguém para me ajudar a levar essa escada. E eu disse, então nossa oração deu certo. Porque eu vim orando para que Deus mandasse alguém para me ajudar, para me ensinar a Bíblia para ela. E ela disse, que legal, então me ajuda. Eu peguei a escada dela, coloquei no ombro e fui levando. Aí ela disse, eu moro bem ali. Aí eu disse, é muito perto. Então diminuiu o passo, né? Para a gente ir caminhando, conversando. Então quando chegasse na porta da casa dela, ela dizia assim, eu quero estudo. E assim aconteceu, primeiro estudo. Amém? Amém? E ali nós acertamos um estudo bíblico, acertamos o estudo e fomos para lá. Foi eu e a Ágata, aquela menina ali. Essa menina ali. Ela era minha dupla com esse estudo, né? Aí acertamos o estudo, estava indo bem, primeiro estudo, quarto, quinto, quando chegou no quinto estudo, ela disse assim, mas que igreja vocês são? Rapaz, quando eu falei isso, diz, somos uma igreja, a igreja indígena que tem bem ali. Ela disse, isso mesmo, lascou o negócio. Ela disse assim, olha, naquela igreja, irmão, ela começou a chorar. Chorando. A Agatha estava junto comigo e ela viu tudo. A mulher começou a chorar. Apesar que era emocionada de ir para a igreja, né? Mas não era. Era triste. Ela disse, eu gostei muito do estudo. Vocês são pessoas muito legais. Gostei muito de vocês. Vocês podem vir aqui na casa, nessa casa todo dia, mas naquela igreja eu nunca vou colocar meus pés lá. Essa foi a palavra dela. Aí caiu a ficha. Aí eu entendi assim, olha, aquele irmão disse, não era inimigo não, acho que tinha mais um negócio junto por lá. Ela foi me contar a história, porque ela não ia mais lá. Ela disse assim,
Olha, tinha um dono lá da igreja, um senhor assim, ali foi entender que toda igreja tem um dono, né? Ela disse, olha, toda igreja tem um dono. Ela falou para mim. E lá tem o dono da igreja. E aquele dono de lá, ele tem uma loja em tal lugar. E deu um vento aqui, levou o telhado tudo da casa, arrancou tudo. E eu fui com ele para ele vender umas telhas, para poder pagar quando recebesse no final do mês. Ele me olhou e disse assim, não, irmã, eu já vendi para muita gente fiada, não dá para vender assim e tal. O prefeito tinha, ela não estava na época lá, o prefeito deu umas lonas e cobriu as casas. E a casa dela ficou descoberta. Quando ela chegou, estava tudo estragado. E ela foi lá e disse, eu tenho um notebook, eu deixo meu notebook com você e você me vende as telhas, eu pago no final do mês. Ele disse, não, já ajudei muita gente, não dá para ajudar mais ninguém. E se trancou e não ajudou. Aí ela foi e trocou o notebook dela com as lonas, ela subiu na casa sozinha e esticou a lona em cima da casa. A casa dela era de altos. Ela subiu lá e esticou a lona. E daquele dia ela cresceu. E ela nunca mais teve saúde. E quando falava aí naquela igreja, ela disse assim, eu não como dos pés aqui. Gosto de vocês, nossa amizade continua, mas lá eu não vou. Mas tem uma outra, mais para ir assim, na outra rua, mais para lá. Ela disse, se for da mesma, eu já entendi por essa aí. Olha como ficou a situação. Aí, isso, terceira semana. Quantos estudos, irmão? Nenhum. 3 semanas visitando e aquele estudo terminou. E aí parou tudo. Aí nós reunimos. Cauã, esse menino está aqui, ó. A Ágata, a Gabi. A Mariana era menorzinha, estava tomando mingau igual o Giovanni. Cortamos a alimentação, vamos parar de comer. Parou tudo. Fizemos uma semana de jejum e oração. Eu digo, Deus nos chamou aqui porque Ele tem uma causa a fazer. E nós temos que fazer. Amém? Deus tem um propósito. Aí fomos orar. Uma semana de jejum e oração. Orando e jejuando. No final de uma semana nós saímos. Os irmãos não perguntaram, reuniram na igreja, irmão, quanto estudo, irmão? Eu disse, nenhum. Eu falei para você que você nem ia pegar nenhum estudo aqui. A voz da serpente falando, olha. Aí, sabia que você nem ia pegar nenhum estudo. Então tá bom. Mas Deus está no controle, irmão. Não é o inimigo, é Deus que está no controle. Aí terminamos a nossa oração, saímos e vamos ligar. E ficamos sabendo que tinha uma senhora numa casa, numa rua tal, que assistia há muito tempo. Aí, vamos lá, Karine, vamos juntamos, vamos lá. Quando eu cheguei lá com a minha esposa, eu vou chegando aqui assim, cheguei na porta, vi uma senhora saindo. Quando eu olhei para ela e disse, da Assembleia. Porque quando a gente vê uma pessoa da Assembleia, a gente conhece qualquer lugar, não é isso? Você viu uma Assembleia, você diz, da Assembleia. Você viu a Adventista, você diz. Não sei. Você está entendendo, né? Aí eu digo, da Assembleia. Aí eu fiquei conversando com ela aqui fora, e não vai indo, eu chegando para conversar com você. Aí eu fiquei conversando com ela. A minha esposa entrou e conversou com a dona da casa. E ficaram ali conversando, as duas, lá dentro e eu aqui fora conversando com a outra. Fizemos amizade e já acertamos o estudo. E no final do apelo ela disse, tudo bem, eu quero estudar a Bíblia com você. Pelo que você falou, eu quero estudar a Bíblia. Ela era da Assembleia de muitos anos, da Assembleia de Deus. Aí ela disse, mas pastor, mais um negócio. Eu quero que você vá lá em casa estudar comigo. E eu quero que você estude com o meu marido, porque meu marido é um bêbado. Mas se você estudar com ele, eu tenho certeza que ele vai mudar. Olha a fé dessa mulher. Amém? E fomos acertando, acertei. Quanto estudo agora? Quanto estudo, irmão? 2 estudos. E a minha esposa lá dentro, quando eu vi assim, amém, também quero. Eu digo, opa, quanto estudo agora, irmão? 3 estudos. Olha que bênção. 3 estudos. Depois de 3 semanas, 3 estudos. Isso foi uma alegria muito grande. Digo, então que o irmão disse nenhum lá, nós já temos 3. Mas o nosso alvo era quantos? 50 estudos. Aí o que acontece? A moça que estava do lado de fora da casa, era essa ali, que essa senhora ali, aqui, a irmã Terezinha. A Terezinha era da Assembleia, líder da Assembleia de Deus. E ela então se junta com a gente. Agora não era mais 2. Ela formou um trio com a gente, um trio missionário. Nós da Adventista, Terezinha da Assembleia. Olha que legal. Aí ela disse assim, irmão, gostei muito desse estudo. Eu vou levar você lá na casa de um amigo meu. Eu quero que você estude com ele. Aí fomos lá. Quanto estudo agora? 4 estudos. Aí
olha, a moça que estava dentro da casa era essa aqui, ó. Tá? Essa aqui que estava dentro da casa. E a Karen conversou com ela. Nós estudamos com ela, agora temos 4 estudos, o negócio estava indo bem. E cada vez que a gente estudava com ela, ela dizia assim: eu tenho uma amiga lá na Assembleia também, que eu falei para ela, e quando eu falei para ela, ela disse: eu quero, isso aí eu quero aprender. Aí ela foi nos levando na casa dos amigos dela. Esse aqui é vizinho dela. Esse aqui é filho, isso aqui é mãe. É vizinho assim, bem pertinho da casa dela. Aí nós fomos visitar, não, quero que vocês estudem com meus vizinhos, porque eu quero meus vizinhos lá no céu também. Aí nós fomos estudar com os vizinhos. Aí ela disse assim um dia para nós: olha, tem uma pessoa ali que não tem amizade com ele. Ele só fala bom dia, boa tarde, boa noite, só. Mas eu vou levar você lá. Aí quando chegou lá, bateu palma. Ela disse: oi vizinho, oi. Vizinho, foi um negócio legal lá em casa, quero trazer para você também. Eu vi esse rapaz aqui, a gente só se fala bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem uma amizade legal, mas eu quero ter uma amizade com você. E trouxe aqui esse casal aqui, por isso tem um negócio para falar com vocês aqui. Falei, irmão. Aí eu conversei com eles, né? Fiz amizade com eles ali. Aí eu disse assim: olha, como é ela que está falando, a gente conhece ela, a gente vai aceitar o estudo de vocês. Olha. Amém? Amém. Aí ela disse assim: olha, mas não vai parar por aqui não, irmão. Eu tenho muitos amigos, olha, de dia e outro estava com a gente. Eu tenho muita gente, irmão, eu conheço muita gente. Pois da Quadrangular, da Batista, da Universal, da Assembleia, de todas as igrejas eu conheço gente. E são todos meus amigos. E sabe o que eu vou fazer agora, irmão? Eu vou levar vocês com todos eles. E todos eles vão ter que estudar a Bíblia. Quem falar comigo na rua, bom dia, vai também receber isso. E nós fomos então visitar. Esse rapaz aqui, ó, é o café, é da Assembleia. Sabe o que ele está fazendo aqui na beira desse rio? Ele estudou também com a gente. Aceitou batizar e disse: eu quero batizar no rio. Não quero batizar no tanque. Então nós vamos batizar no rio. E levamos ele no lugar no rio para ele conhecer lá o rio alto. E ele foi também batizado. Esse rapaz aqui também aceitou o estudo. Só que não deu tempo de estudar com ele. Veio o fim dele e ele foi. Para a gente ser mais rápido, né? A Terezinha, então, olha, essa moça aqui, ó, preto no escuro, ainda fica mais difícil de ver, né? Olha, aqui sou eu, tá? Bem aqui da minha esposa, não dá de ver também direito, né? Aqui não dá mesmo. Olha, é bonito porque eu sou preto e a gente briga, tá? A gente não tem muito negócio não, sabe? Mas pensa, o preto aqui no escuro, né, ninguém vai, daqui no meu canal vai dizer assim: olha, irmão, você está falando mal de preto aí, você é preto também, né? É preto no escuro, não dá de ver. E a gente estava lá, essa moça aqui, ó, essa aqui é a Terezinha, está sentadinha aqui, ó. E essa senhora aqui era numa igreja, uma igreja quadrangular. O marido dela é uma pessoa nervosa, uma pessoa muito brava, sabe? Aquelas pessoas que diziam assim: não quero ninguém na minha casa. Ele tinha um problema também de saúde, muitas coisas passavam na vida dele, só que ele não queria visita de ninguém, não queria ninguém. E ela disse: mas eu quero estudar. Aí ela disse assim, a amiga Terezinha disse assim: olha, então vamos fazer o seguinte, quando ele sair, a gente vai lá para casa, e lá em casa a gente estuda. A Terezinha parou o trabalho dela, e o trabalho dela, sabe qual era agora? E junto com a gente visitar e dar estudo bíblico. A gente começava o estudo e a Terezinha continuava. Aí essa amiga dela aqui, ó, ia para casa dela, estudava e tinha horário contado, porque 11h30 ele chegava em casa. Então 11h30 ela já tinha que estar lá. Trocado de roupa, já vivendo como se estivesse na casa. Porque se chegasse e ele não tivesse, o negócio era feio. Aí quando ele viajou, agora ela disse: agora nós vamos lá para casa estudar lá. A gente estuda, terminou o estudo, tchau irmão, vamos para casa. Porque não tinha tempo. E a Terezinha disse assim, ainda correndo risco, mas nós vamos lá estudar. E a gente ia. Esse rapaz aqui é o líder também de uma outra denominação. A denominação dele é uma crença que acredita que veio uns anjos do céu, teve um relacionamento com Eva e nasceram gigantes, sabe? É um negócio meio complicado, sabe? Um negócio estranho, sabe? Pensa no negócio que eles inventaram ali. E eles creem nesse negócio, e a igreja deles é muito grande no mundo, tá? Muito grande, tem um negócio aí muito grande por trás disso aí. Aí fui convidado para estar lá,
li a Bíblia para o pessoal dele, expliquei para ele, depois nós sentamos e fomos estudar a Bíblia. Sabe quem levou lá? A Terezinha. A Terezinha levou a gente lá. Aí a Terezinha disse assim: agora eu vou levar você na casa do pastor lá da igreja, do pastor e da pastora. O pastor é esse aqui, ó. E a pastora é essa moça aqui. Ó, o pretinho está aqui de novo. Não está aparecendo direito, mas está lá. Né? Então lá está nós, com o pastor e a família dele. E a gente estudamos a Bíblia. O pastor gostou muito da pastora. Disseram assim: olha, muito bom esse estudo. Nós vamos levar esse estudo agora lá para dentro da nossa igreja. Amém. Amém. Aqui é a noite. Olha, esse aqui são os amigos da Terezinha. Todos os amigos dela. Aqui também, todos os amigos da Terezinha. Aqui. Essa aqui falou também, mas a Terezinha trouxe vocês aqui. Se ela trouxe, é sinal que o estudo é bom. E agora eu quero estudar. Vocês vão ter que estudar com a gente. Agora o nosso tempo ficou curto. Aqui, ó. Onde é que nós estamos agora, irmão? Lá na Igreja Assembleia de Deus. Dando estudo bíblico. Você está entendendo como é que Jesus faz? Ele que faz, nós não, tá? A gente não faz nada. Quem só pede para ele, ele vai abrir o caminho. Por que eu estou mostrando esse assunto para você? Porque tem pessoas próximas da nossa casa, não tem? Vizinhos nossos, pessoas que têm a gente como amigo, e nós sabemos que Jesus vai voltar e vai nos levar para onde? Para onde Jesus vai nos levar? Para o céu. E agora pensa comigo, o meu vizinho, que diz: bom dia, vizinho, e às vezes até vai almoçar com a gente. Não tem vizinho, pessoa que almoça com a gente? Pessoa que fala com a gente pela rua, amigos, né? Pessoa que abraça a gente, que está aí na nossa lista de telefone, que trabalha junto do nosso lado, que nos ajuda trabalhando junto, olha. E nós vamos para onde? Céu. Nós vamos para o céu. E esses amigos a gente sabe que vão se perder. Sabemos ou não sabemos? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se esse vizinho teu lá soubesse tudo que você sabe e não falasse para você e chamasse você de amigo, e você depois, olhando o que ele sabia, e dizer: poxa, vizinho, que amigo você era, né? Sabendo de tudo isso e não falou para a gente. Acontece isso, senhor? Não? Você não falou para nós. O Cauã era pequenininho assim. A gente morava numa cidade de Parauapebas. E ele tinha um monte de amiguinhos na rua. E nós sempre ensinamos para eles, desde pequeno, que tem que levar o evangelho. Só que cada um tem seu jeito, né? O jeito do Cauã era bem interessante. Os coleguinhas estavam lá brincando. Aí ele disse assim: olha, vocês estão vendo esse mato aqui? Esse mato que vai queimar, vai pegar fogo, tudo isso aqui com Jesus vier. Vão queimar tudo, não vai ficar nada. E nós, vocês também vão queimar. Mas tem um negócio, tem uma saída. A única saída é se vocês entregarem a vida de vocês a Jesus. As crianças ficaram assombradas, não querendo nem brincar com o Paulo. Cada um do seu jeito, né? Mas falou. Não falou? Falou. É pequenininho assim, ó. Falou, tem que falar. Não pode deixar de falar. Agora, Jesus chama a gente, diz: olha, eu vou estar com vocês todos os dias. Amigo da Terezinha, amigo da Terezinha, amigo da Terezinha. E muitos amigos dela. Sabe quantos estudos nós pegamos lá? Foram mais de 100 estudos. Amém? Mais de 100 estudos. Vem uma tal de pandemia. E essa pandemia causou um dano que até hoje não foi restaurado. Muita gente que vinha à igreja, depois da pandemia não veio mais. Mas a mensagem foi levada. O povo viu. Amém? Jesus chamou eu e você para fazer essa obra. Por que Jesus nos chama tanto? Porque o salário do pecado é a morte. A morte. Jesus diz assim: olha, aquelas pessoas estão passando necessidade. Aquele casamento está se acabando.
aquela pessoa está com depressão. Olha a situação que eles estão vivendo. A única maneira que vocês têm, meus discípulos, de salvar isso daí, só existe uma maneira. Pregue o meu evangelho. Leve a minha mensagem. Porque se você levar a minha mensagem, eu vou junto com vocês. Amém. Amém? Amém. Quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o plano de Jesus. Amém. O plano de Jesus é um dia reunir todo esse mundo de gente e levar para o céu. Porque eu e você levamos essa mensagem à frente. Amém. Amém? Esse é o desejo de fazer essa obra? Esse é o desejo? Eu quero convidar aqueles que têm o desejo de fazer essa obra, tá? De vir à frente, eu quero orar com você, aqui na frente. Depois da oração, vou fazer a oração, tá? Depois da oração, nós vamos finalizar ali, porque eu não posso colocar no meu canal como louvor junto. E depois vai ter um louvor especialmente para todos nós aqui, para a glória de Deus. Amém? Você pode vir à frente, que a gente ora junto? Eu quero fazer essa obra, vem. Pode vir que nós vamos orar. Vamos orar juntos aqui. Jesus, eu quero fazer a missão. Eu quero que o Senhor me dê maneiras. Eu quero te entregar um livro, eu quero falar do teu amor com alguém, quero falar com o meu vizinho, quero falar com meus amigos. Quero falar. Se eu não conseguir falar, mas que a minha vida seja um exemplo para essas pessoas. Jesus chamou eu e você para essa obra de levar essa mensagem, de salvar vidas, de restaurar casamento, de restaurar, olha, tirar pessoas das drogas. Tirar pessoas das drogas, sabia? O Evangelho tira pessoas das drogas, sabia disso? O Evangelho tira a pessoa da depressão, tira a pessoa da bebida, do fumo. Olha, coloca a pessoa no patamar tão maravilhoso, preparado para habitar no céu. Esse é o projeto do Evangelho. Amém? Vamos orar então? Colocar a nossa vida nas mãos de Deus? Pai querido, nós te louvamos. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou, cada um de nós que aqui estamos, com um propósito: ide e pregue o meu Evangelho. Aqui nós estamos reunidos como igreja, como amigos, como família. O nosso propósito, acabamos de falar na igreja, é irmos morar contigo no céu. Pai querido, mas tem pessoas, tem vizinhos nossos, tem amigos nossos, pessoas que confiam em nós, que estão à espera dessa mensagem, que estão à espera desse ide, desse convite. E muitas vezes nós nos calamos. Mas por amor do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor destrave essa nossa língua, esse nosso pensamento. Que o Senhor nos ajude a falar do teu amor para essas pessoas. Que o Senhor nos ajude a orar por elas, interceder a Ti por elas, para que naquele grande dia nós possamos estar juntos aqui como estamos agora. Nós, os nossos amigos, nossos vizinhos. Por amor do teu nome, nos ajuda. Te pedimos, Pai querido, que abençoe a cada um que pôde vir à frente. O Senhor sabe da luta e da dificuldade que cada um tem. O Senhor sabe disso. Mas nós sabemos também que em meio a tudo que a gente venha passar, o Senhor está no nosso meio, o Senhor está junto conosco. E contigo na nossa vida nós somos mais que vencedores. Permanece conosco. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Vai ter um louvor para vocês aqui.